agradecer a esta casa e agradecer a Isabel pela oportunidade que ela está me dando. Porque, na realidade, quando ela pede para que alguém venha falar sobre algum tema, ela está dando a oportunidade da gente se envolver, da gente trabalhar no sentido de entender mais sobre a doutrina espírita e poder repassar isso de alguma forma para vocês. Então, meu muito obrigada. A nossa palestra de hoje é sobre a cura pelo amor e pela compaixão. Por uma questão cultural, ou mesmo pela energia que nos envolve no Natal, nessa data nós temos um olhar mais acolhedor para a nossa família, para o sofrimento alheio, e percebemos um pouco mais a dor do outro, de forma pontual, na maioria das vezes provocado pela reflexão acerca do Natal. Sabemos que a dor se inicia a partir dos nossos desequilíbrios emocionais e psíquicos, e assim a doença física acontece e se instala a partir do perispírito. Sendo assim, no tema de hoje, iremos abordar a cura, e para isso se faz necessário refletir sobre a doença e a saúde. E precisamos saber quem é o doente. Voltando para a questão do Natal, normalmente no Natal nós nos movemos, a nossa reflexão, por uma questão de estarmos mais reflexivos, para doar, para abraçar, para acolher as pessoas. Na maioria das vezes, isso acontece de forma pontual, né? Não acontece de forma contínua, mas é um momento de reflexão. Para algumas pessoas, isso acontece pontualmente. Bom, hoje é Natal, amanhã, ou esse mês, e eu vou comprar um presente para aquela pessoa da minha família. Eu vou fazer um trabalho social. Alguém me chamou e eu acho que eu vou participar da doação de pães e de sopa no centro da cidade. Então, de uma forma pontual, a gente é tocado. E aí, vamos fazer esse trabalho. Outras pessoas não, fazem de forma continuada. Como, por exemplo, aqui o centro, ele trabalha exaustivamente, com amor, com dedicação, pelo outro. Não só esse centro, mas todos os centros que eu já conheci. De uma forma, é um trabalho continuado, é um trabalho de muito amor. E tem outras pessoas que o terceiro não cabe, o terceiro não existe. A dor do outro não é importante para mim, né? Eu diria assim para vocês que isso acontece com muita frequência. Eu não ter um olhar para o outro. Não importa quem é esse outro. Se é uma pessoa da minha casa, se é o meu marido, que eu não consigo perdoar, ou a minha esposa, que eu não consigo perdoar, e por isso eu não consigo abraçar, eu não consigo acolher, eu não consigo perceber quando uma vizinha, um vizinho, por exemplo, maltrata um animal. Aquilo não me interessa, não faz parte da minha vida. Então, são esses terceiros que nós sabemos que existem, muitos de nós somos assim. E qual seria o significado da palavra compaixão? A cura pelo amor seria exatamente, de uma forma sucinta,
seria exatamente esse momento que a gente tem um olhar para o outro. Porque quando a gente olha para o outro, é porque, na realidade, a gente consegue ver o outro, enxergar a dor do outro. Na realidade, nós estamos também nos curando. Quando eu faço alguma coisa pelo outro, eu dou uma contribuição mínima pelo mundo, pelo outro, pelo mundo e por mim. Então, é uma forma de cura. E qual seria o significado da palavra compaixão? É um sentimento de piedade e empatia pelo sofrimento de outra pessoa, que desperta a vontade de ajudar ou aliviar essa dor. A origem da palavra compaixão vem do latim compassio, que envolve a compreensão do sofrimento alheio, assim como a ação para minimizá-lo. A compaixão é sofrer com, sofrer junto. E aí, só que a compaixão, ela tem uma questão a mais. Eu sofro junto, mas eu faço uma ação, eu faço um movimento para aliviar a dor daquela pessoa. Eu só não sofro, eu só não vejo, eu só não sou piedoso, mas eu movo uma ação para ajudar aquela pessoa. Quando estamos falando de cura, também estamos falando de doença e de saúde. E com base nisso, o primeiro conceito que devemos abordar é a definição de saúde. Para a Organização Mundial de Saúde, para sermos saudáveis, a saúde significa termos saúde física, emocional, social e mental. Mas como nós trabalhamos, nós estudamos a doutrina, sabemos que não é só isso. Para termos saúde, precisamos incluir a nossa saúde espiritual. E saúde, e aí tem antes de entrarmos sobre a conexão real da criatura, criador, no Brasil existem algumas universidades que eles já falam, que eles já incluem na sua grade curricular uma parte de estudo que fala sobre o ser espiritual. Não, ele não fala sobre a doutrina espírita, mas ele inclui na grade curricular o ser espiritual. E aí, dando uma busca sobre a questão da saúde, eu encontrei no livro feito pela Associação de Minas Gerais, Associação Espírita de Minas Gerais, que fala sobre uma das pessoas responsáveis por essa associação, escreveu um livro sobre a saúde. E a saúde, quando ele fala, ele diz que a saúde é a conexão real da criatura-criador. E a doença é o contrário disso. Nós sabemos como conectar com o Criador. Essa conexão se dá pelo exercício diário para mudar os nossos hábitos. E sem esse exercício, acabamos repetindo os erros e vícios. Gorete, e o que é que você... E essa questão da conexão criatura-criador? Quanto mais nós estamos próximos, como criaturas, ao Criador, nós estamos mais virtuosos, porque nós estamos buscando sempre por nossa melhora moral. Então, essa conexão criatura-criador é quanto mais eu faço algo por alguém, quanto mais eu abraço, quanto mais eu acolho, mais eu estou dando um passinho para estar mais perto do Criador. E é isso que nós precisamos buscar sempre, essa conexão. Isso precisa se tornar um hábito na realidade. A conclusão que chegamos é que todos nós estamos doentes. Todos nós somos enfermos, porque nós ainda não temos essa real conexão criatura-criador.
Dando mais uma lida, Joseph Kleber é um espírita que trabalha para a Associação Espírita de Minas Gerais, para essa associação. Ele diz o seguinte: somos todos enfermos, mas Emmanuel se refere à humanidade como seres em busca de alta nas enfermarias da Terra. Joseph Kleber ainda diz: a saúde é o objetivo maior do homem. Por que é o maior objetivo do homem, a saúde? Porque se nós estamos num momento, vivemos num momento aqui na Terra de muita dor, né, de muita doença. E tudo nos leva a ficar doentes, né? A nossa ansiedade, a nossa angústia, a nossa incapacidade de lidar com as dificuldades, com a dor, com a depressão. E se a gente tiver a oportunidade de buscar essa conexão com Deus através do amor, através do acolhimento, através da tentativa de nos doarmos ao outro, ou de olharmos para o outro, não de uma forma pontual, como é no Natal, mas de uma forma contínua. O nosso objetivo, que é conquistar esta saúde, a gente vai ter ao longo do tempo, porque certamente precisaremos vir outras vidas para conseguir essa conexão criatura-criador. O porquê? Porque precisamos sermos mais virtuosos. E essa virtude, ela é conquistada. Isso é com o tempo, né? E aí precisaremos vir outras vezes para conseguirmos esse objetivo. Aí Joseph Kleber ainda diz: a saúde não é um estágio pronto e definitivo. Existem estágios ou etapas de saúde que condizem com o processo evolutivo de cada um. Claro, nós estamos em processos diferentes. Cada um aqui está num processo evolutivo diferente. Um mais evoluído e outros nem tanto. Mas estamos aqui para isso, né? Continuando com os pressupostos dele, ele diz: a doença não é a perda da compreensão da verdade, é a rebeldia de não vivê-la ou ignorá-la. Ainda diz: o papel do homem nunca deve ser o de enfatizar a doença, mas o de conquistar o recurso da sanidade. Toda doença é de cunho espiritual, pois a verdadeira doença se manifesta na relação criatura-criador. Quanto mais eu me distancio dessa fé, quanto mais eu me distancio dessa crença, quanto mais eu me distancio de buscar essa conexão, mais eu adoeço. Porque eu vou focar na minha doença, eu vou focar na minha depressão. Eu não vou imaginar, se eu estou em depressão, eu não vou imaginar, meu Deus, eu vou fazer uma oração, eu vou me sentar e me conectar com Deus. Porque a minha fé é pequena, a minha fé é mínima. E aí eu me distancio de Deus. E quando a gente faz exatamente o contrário, a gente abre um espaço de esperança. Eu acho que a palavra esperança, ela é perfeita na vida da gente. Quando a gente acredita, quando a gente tem fé, quando a gente busca. É fácil? Claro que não é. Eu estou em depressão hoje, eu só quero ficar na cama, por exemplo. E aí vem aquele turbilhão de pensamentos ruins. Inclusive de morte, né? De suicídio. E isso me afasta do Criador. Então, partindo desse pressuposto, quanto mais eu me alio a Ele, quanto mais eu busco Ele, não importa de que forma, se rezando,
se pensando, se intuindo, se vindo numa casa espírita, se ajudando, se acolhendo, se indo no lar de idoso, dar um abraço no idoso, se procurando o orfanato para acolher uma criança daquela que não tem esperança de ser adotada. Então, tem várias formas da gente estar em conexão com Deus. Saúde na vida de relação. A criatura só vibra em harmonia com o Criador quando cumpre seu papel primordial de co-criador e artífice primoroso da obra que lhe foi conferida. Por que isso? Nós somos responsáveis pela nossa existência e pela existência do próximo. Por que pela nossa existência? Porque eu sou responsável nesse aprimoramento. Eu sou responsável em buscar Deus. Eu sou responsável em me melhorar como pessoa. Eu sou responsável em me melhorar moralmente. Eu sou uma pessoa egoísta, mas eu tenho a obrigação, se eu quiser fazer essa conexão criatura-criador, de tentar ser menos egoísta, ou não ser mais egoísta. Eu não consigo perdoar. É difícil, dificílimo, principalmente dependendo da dor. Mas aí eu sou responsável em buscar o divino em mim e tratar deste perdão da forma mais próxima ou mais real possível. A realização com Deus e em Deus se dá a partir das experiências amorosas propiciadas pela vida de relação com os outros seres humanos. Isso é saúde na vida de relação. É na relação com o próximo e no autoconhecimento que o ser desenvolve o divino em si. Ou seja, nós viemos juntos e precisamos nos curar e amorosamente curar o próximo, desenvolvendo esse sentimento de compaixão. E isso só ocorrerá através do amor. E aí, eu não poderia deixar de falar sobre a parábola do bom samaritano, porque ela nos fala, que vocês já conhecem, exatamente o sentimento de compaixão. Aí a gente sabe que o homem descia de Jerusalém para Jericó. O sacerdote passou, antes de passar, desculpem, e ele foi abordado por ladrões que roubaram, que espancaram, cometeram ferimentos nele, mas o sacerdote passou e foi embora. O levita também fez a mesma coisa e foi embora. O samaritano, ele parou. Assim, o sentimento dele de compaixão foi tão grande que ele não se importou em impedir a continuação da sua viagem. Ele parou, ele pegou esse homem, ele passou vinho nos seus ferimentos, ele acolheu esse homem, colocou em seu animal e levou para uma hospedaria. Chegou lá na hospedaria, pagou, tratou desse homem. No outro dia, antes de ir embora, ele disse ao hospedeiro, olha, deixou 2 denários com o hospedeiro e disse, olha, eu estou indo embora, mas vou deixar esse dinheiro. Quando eu voltar, se precisar pagar mais alguma coisa, eu pago. E aí, como é que a gente analisa a questão do sentimento? O sacerdote viu o homem, passou, foi embora. O levita fez igualmente. E o que é que a gente faz? Todos os dias. O sentimento de indiferença com relação à dor do mundo
que nós vivemos é real. Lá no Brasil, eu morava numa rua que tinha minha casa de um lado e do outro lado tinha uma reserva florestal maravilhosa. E eu e meu marido, a gente nunca imaginou, nunca passou pela nossa cabeça que aquela reserva florestal ia mudar. E um belo dia, para nossa surpresa, ela foi invadida por pessoas pobres. Eu não digo que miseráveis, porque eu acho que o miserável ainda está na rua. Mas pobres, muito pobres. E essas pessoas começaram a levantar suas casas. E aí vocês não imaginam como eram essas casas, porque eram de madeira e de plástico. E eu ficava... assim, algumas pessoas ligaram para mim da rua e disseram assim: Gorete, ligue para a polícia, eles não podem fazer isso, estão na frente da sua casa, vai desvalorizar o seu imóvel. E eu juro a vocês, eu não sou nenhuma santa, eu estou longe da santidade, mas eu fui lá para a frente da casa e fiquei me perguntando: meu Deus, por que eu tenho uma casa para morar e essas pessoas não têm? E por que eu tenho que ligar para a polícia para que eles venham retirar essas pessoas? Quem sou eu? Interessa se vai desvalorizar a casa. Meu marido ficou logo atacado, né? Querida, você toma uma providência. Mas eu olhava para aquilo ali, minha gente, é tanta carência, é tanta pobreza. Ah, mas ali tem pessoas envolvidas com droga? Claro que tem, mas não me interessa. Ali tem pessoas que querem invadir o terreno para fazer uma melhoria, construir um barraco, uma casa, qualquer coisa, e vender, passar adiante. Tem. Mas cabe a mim questionar isso. Tem algumas pessoas que dizem assim: eu não escuto jornal. Jornal só tem desgraça, né? Só tem gente morrendo, só tem tsunami, só tem cheia, guerra, fome, todo tipo de miséria. Mas eu assisto. Por que eu digo para vocês que eu assisto? Porque aquelas pessoas que estão em dor, que não são poucas, são muitas pessoas, são nossos irmãos. Não tem para onde correr. Eu digo para os meus filhos: mãinha, vamos fazer um Natal, vamos comprar um presente para fulano, para ciclano, para não sei o que, para lá. Eu sei que faz parte, né? O presente faz parte do Natal. Mas eu juro a vocês que quando eu me deito na minha cama e que eu penso, e que eu agradeço a Deus por tudo que eu tenho e que eu me lembro de tudo que eu vi na televisão, aquilo me dói profundamente. Agora, o que é que você faz por essas pessoas? Eu faço a minha parte. Então, por exemplo, eu tenho uma instituição de animal no Brasil, animais abandonados, que eu ajudo. Os Médicos Sem Fronteira, eu dou a minha participação.
Não precisa de muita coisa, da minha participação. Eu digo para Isabel, Isabel, arranja um trabalho para mim, para eu poder ajudar aqui no centro. A Isabel me arranja. E existem diversas outras formas da gente ajudar. Que seja comprando um bolo, que seja para ajudar o centro, que seja fazendo uma visita a um idoso, a um hospital, que seja olhando para um animal que está na rua, ligando, eu não sei aqui exatamente para onde se liga, para alguém vir socorrer, tirar da rua, coisa parecida. Então, a palavra indiferença é uma coisa que faz parte da nossa vida, porque a gente vive no mundo da gente. A gente quer trabalhar, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer viajar, queremos comprar roupa, sapato. Não tem nada contra, está tudo certo. Mas isso não faz da gente um ser indiferente. Somos nós que somos indiferentes à dor do outro. E o que seria indiferença? A falta de interesse, de atenção, de cuidado, de consideração, descaso, desdém. Quantos de nós temos um filho adolescente que está lá no quarto, trancado, depois que volta da escola, e possivelmente, ou não, em dor, e a gente não consegue perceber. E está dentro de casa. A gente não consegue perceber, porque a gente vive tão envolvido nas nossas dificuldades do dia a dia, que a gente não tem esse olhar. E a indiferença, essa falta de interesse com o outro, e é também um estado de tranquilidade daquele que não se envolve com nenhuma situação. Eu tenho uma experiência própria de algumas pessoas que dizem assim para mim: Gorete, estou nem aí. Eu nem ligo a televisão. Não posso fazer nada. Não quero saber da dor do outro. Não me interessa. Não consigo nem resolver meus problemas, quanto mais o problema do outro. Mas aí o samaritano, chegando ao lugar onde estava aquele homem, ele foi tocado por qual sentimento? Pelo sentimento da compaixão. O sentimento da compaixão é sentir com, é sofrer com. Compaixão é ter um sentimento piedoso, de empatia para com a tragédia pessoal do outro, acompanhado do desejo de minorá-lo. Existem 3 degraus que nós precisamos pensar, refletir. O sentimento, a simpatia é quando eu simpatizo com o outro, eu olho para o outro e assim, mas que pessoa simpática. E, vamos dizer assim, é uma troca de energia. A empatia é quando eu olho para o outro e pelo olhar eu sinto que ele está em dor. Eu me coloco no lugar do outro. Não tem pessoas que por exemplo, eu não consigo sorrir se eu estiver triste. Mas as pessoas não percebem quando eu estou triste, porque as pessoas não me veem, não me enxergam. E a compaixão não é só eu ter empatia, eu me colocar no lugar do outro, mas eu fazer alguma coisa
pelo outro. Eu fazer um movimento para melhorar a situação do outro. No capítulo 17, o Espírito Miguel nos diz o seguinte: deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando por bondosa simpatia chegais a lhe proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Tem um amargor, é certo, esse encanto, porque nasce da desgraça, mas não tendo acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que esses últimos deixam. E aí a gente fica pensando, de que maneira eu posso me curar? No momento que eu deixar de ser indiferente ao outro. Eu acho que a indiferença é o sentimento mais doído que alguém pode ter, ou perceber, né? Então, quando eu venço a indiferença para comigo, porque às vezes eu estou doente, Gorete está doente, está cansada, mas eu coloco na minha cabeça, não, eu sou muito de foco, eu trabalho muito com foco, eu preciso pintar aqui o centro. Eu digo, bom, eu vou pintar em 3 dias. Então eu vou pintar em 3 dias. Eu não saio do meu foco. Não sei se isso é virtude, não. Eu acho até que não é. Mas eu sou assim. Mas eu não olho, eu não percebo, eu sou indiferente a mim. Porque eu estou cansada. Estou com meu joelho doendo, meu cotovelo, minhas artroses da vida. Mas eu sou indiferente a mim. Então, quando eu me tornar não indiferente, eu vencer a indiferença a mim, eu consigo vencer a indiferença ao outro. Se eu deixo de ter essa indiferença, eu me torno piedoso. E eu me tornando piedoso, eu vou ter compaixão. Porque a piedade e a compaixão andam juntos. E eu tendo compaixão, eu vou viver a caridade. E essa caridade é um movimento, é uma ação, é um degrau. Uma coisa depende da outra. E aí, eu, pesquisando um pouco mais, de acordo com o livro escrito por Chico Xavier, O Viajor, ele nos ensina alguns tipos de caridade que podemos praticar. Esse seria o caminho de inserção ou ação da prática do bem em nossa vida. A gente pode fazer caridade por pensamento, né? É muito simples. Eu entro encontro uma vizinha e eu percebo que ela não está bem. Eu posso simplesmente dizer, meu Deus, dai força a essa criatura, ilumina o seu coração. Um pensamento, eu posso, né? É simples, a gente pode fazer isso. Qual outra forma? Eu posso fazer uma caridade por prece, por palavras, caridade por sentimento, gratidão pela vida, por exemplo, é uma caridade. Caridade por ações no bem, auxílio financeiro, por exemplo, como Médicos Sem Fronteira, ONGs, entidades filantrópicas, GEAC, quando eu venho aqui e que eu tomo um café, quando eu compro uma roupa, quando eu trago um alimento, tudo isso é uma forma de doação. Eu posso fazer a caridade por omissão no mal, deixar de fazer o mal.
Eu posso fazer caridade no nosso autoaprimoramento, me conhecendo, estudando, me melhorando como ser humano. Eu posso fazer caridade com nossos inimigos. Que coisa difícil, né? Dar e receber o perdão. Eu posso fazer caridade com o nosso planeta, cuidando do planeta. Se eu tenho, por exemplo, eu vou na praia, exemplo simples, eu vou na praia e meu filho come pipoca, come banana, come qualquer coisa, eu não jogo no chão. Agora, mas isso é uma questão da educação. Também. Mas isso é contribuir com o planeta. Eu faço caridade, posso fazer caridade com nossos mentores, sendo instrumento do bem aqui na Terra. E posso fazer caridade com o Espiritismo, divulgando a doutrina. Ou seja, ele nos ensina as diversas maneiras de praticar o auxílio ao outro. São várias as maneiras que a gente pode realmente ajudar o outro. E aí, eu queria só aguardar um momento. Continuando com as ações da prática do bem, segundo Emmanuel, ele diz o seguinte: para o mal, é a paciência que nos compete auxiliá-los. Oi, desculpe. Para o mal, é a paciência que nos compete auxiliá-los. Emmanuel ainda nos diz, isso é uma forma de caridade. Para o desesperado, é o auxílio do coração. Para o ignorante, é o ensino despretensioso. Para o ingrato, é o esquecimento da ingratidão. Para o enfermo, é a visita pessoal. Para o estudante, é o concurso no aprendizado. Para a criança, é a proteção construtiva. Para o velho, é o abraço irmão. Para o amigo, é o estímulo. Para o transviado, é o entendimento. Para o orgulhoso, é a humildade. Para o colérico, é a gente manter a calma. Para o preguiçoso, é o trabalho. Para o impulsivo, é a serenidade. Para o leviano, é a tolerância. E para o deserdado da terra, é a expressão de carinho, segundo Emmanuel. Só não tem que lutar, porque a gente está falando aqui a compaixão como hábito. A gente imagina que para a gente criar um hábito, a gente tem que ser muito determinado. Eu preciso me melhorar como ser humano, eu preciso me aprimorar. Então, essa melhora moral, ela tem que ser vista todos os dias. Um grande pianista, o que é que ele faz? Ele estuda o piano, ele vai lá e estuda todos os dias. Uma bailarina, o que é que ela faz? Treina horas a fio, semana a semana, para ser uma grande bailarina. Uma pessoa que tá numa competição nas Olimpíadas, o que é que ele faz?
ele exercita o corpo físico dele todos os dias para conseguir almejar a medalha tão desejada. E aí, a gente fica pensando assim, será que nós que estamos aqui precisamos criar o hábito da melhora, criar o hábito, manter essa intenção de sermos pessoas melhores, mais virtuosas, todos os dias? Claro, todos os dias a gente precisa ser melhor. Será que Irmã Dulce, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, certamente eles triunfaram em outrora, né? Em vidas passadas. E aí, a gente fala assim, a compaixão alivia quem recebe e cura quem a oferece. Eu me curo curando o outro. E aí eu queria ver com vocês se a gente... Eu trouxe uma música que eu acho ela belíssima e eu queria ver se vocês acompanhavam. Pelo menos como é que a gente fala? Naquele momento que ele... No refrão, né? Para quê? Obrigada. Para quê? Para a gente entrar mais nesse sentimento, né? Da cura pelo amor e pela compaixão. Luiz, pode colocar? É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos de nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Com amor, se você começar, outros vão te acompanhar e cantar
com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Inteira feliz. A terra inteira feliz. Inteiras felizes. A terra inteira feliz. Gente, é difícil soltar a voz, né? Eu não sou cantora, mas vamos soltar a voz. A intenção é a gente, vamos dizer assim, se envolver com essa energia. E aí, para a gente concluir, todos nós precisamos desenvolver a compaixão por nós mesmos e pelo outro. Quando me compadeço do outro, eu me curo, porque eu também estou enfermo. Cada vez que faço bem ao outro, eu curo um pouquinho das minhas mazelas. Porque se eu preciso ter conexão criatura-criador para alcançar a maior virtude desejada, que é a minha evolução moral, cada vez que eu dou um passo para a caridade, eu dou um passo a mais para a minha conexão com o divino. Que possamos sair daqui com a semente da compaixão plantada em nosso coração, por nós e pelo mundo. E que esse sentimento de compaixão não seja só no Natal. Seja uma coisa que a gente coloque necessariamente todos os dias de nossas vidas. Que a gente tenha um olhar, aquele olhar para enxergar o outro, a começar dentro de nossa casa, que a gente tenha um olhar para o nosso vizinho, que a gente tenha um olhar para o nosso chefe da empresa, pela empresa, que a gente tenha um olhar pelos animais, que a gente tenha um olhar pelo mundo e que a gente mova uma ação de alguma maneira para melhorar a condição, se não do mundo, mas de pelo menos as pessoas mais próximas à nossa vida. E aí eu encontrei de Arthur Valadão uma frase que diz: se a dor do outro não doer em mim, eu desconheço o que é o amor. Muito obrigada a todos vocês e uma boa noite.